Mais do que um hospital de referência que se destaca por especialidades. Nessa nova série, contamos mais sobre elas com uma lente focada no que é um diferencial, de dentro para fora do hospital. No episódio de hoje, a alta complexidade e a precisão da ortopedia no HSI. Do trauma agudo às cirurgias minimamente invasivas, nossa missão é garantir a sua autonomia com segurança. Quando a gente fala de cirurgia de coluna, é um medo, uma comoção, as pessoas se sensibilizam muito diante disso. É diferente de, por exemplo, eu sei que tudo é cirurgia, mas fazer uma cirurgia na mão, no pé, quando a gente fala da coluna, a gente vai para um lugar mais sensível do emocional da pessoa que precisa passar por aquela cirurgia. Então, de que maneira a gente consegue amenizar isso e até desconstruir alguns preconceitos ao redor desse tema? A grande importância é o paciente entender que cada caso é um caso e a cirurgia ela começa a ter sucesso quando ela é bem indicada. As cirurgias, elas evoluíram bastante dentro da ortopedia, a da coluna mais ainda. O grande medo do paciente de fazer uma cirurgia de coluna é que é uma cirurgia de alta complexidade, um mau risco de perder o movimento, né? Nós evoluímos bastante com o treinamento, com a formação da gente, a gente vem diminuindo esses riscos de complicações. Veio a cirurgia minimamente invasiva, quando o paciente precisa colocar parafusos, que são parafusos percutâneos, como a cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia por vídeo, que você faz um corte de 2 centímetros. 2 centímetros? 2 centímetros. Você vai lá, faz uma descompressão na medula, você tira a hérnia, você não precisa de vaga de UTI, você não precisa de reserva de sangue, porque você faz um corte pequeno e faz ela por vídeo. Vai lá com a pinça e tira a hérnia. E para você ter ideia, o paciente vai embora no mesmo dia. Então, gente, mas a hérnia é uma dor tão grande e ela é uma coisa tão pequena? A hérnia de disco, você imagina que você tem duas vértebras, que é osso, e tem um amortecedor, que é um disco. Imagina que o disco ali ele é constituído de colágeno e água, ele evolui ali para um processo degenerativo, aquele fragmento ele sai e começa a apertar o nervo. Então você pode fazer uma descompressão tirando esse fragmento, não tirando o disco todo, mas você tirando esse fragmento que está apertando o nervo. Como que a nossa prontidão 24 horas faz a diferença em uma situação de trauma grave? A prontidão 24 horas, ela é fundamental, primeiro, para estabelecer um diagnóstico correto e segundo, para estabelecer o tratamento definitivo com mais brevidade possível. Aqui na nossa unidade nós dispomos de todo o arsenal diagnóstico disponível 24 horas por dia e também equipe de sobreaviso especializada 24 horas para atender as demandas que porventura sejam necessárias. Tudo isso visando a pronta reabilitação do paciente e a recuperação das suas funções. Como que a cirurgia por vídeo participa nas lesões relacionadas ao esporte? Para você tratar um atleta, você tem que resolver o problema efetivo que ele tem, degenerando o mínimo possível os outros tecidos que estão ao redor. Para eu realizar um tratamento de determinada cirurgia, numa via convencional, eu tenho que divulsionar músculos, às vezes eu tenho que rasgar músculos, depois costurar, e músculo faz parte do aparelho locomotor na execução de movimentos. E se eu sou um atleta que precisa daquele movimento, você, lesando mais músculos, mesmo que seja para curar uma patologia, você vai prejudicar o atleta em algum momento. Então, quanto menos invasivo for o procedimento, mais chance você tem de reabilitar o atleta ao nível competitivo que ele tinha, prévia da lesão. Quais os benefícios reais de uma cirurgia de coluna minimamente invasiva? A cirurgia minimamente invasiva, ela não é só um corte pequeno. Ela tem vários benefícios. Ela é uma cirurgia que você vai ter uma menor perda sanguínea. Ela é uma cirurgia que você vai ter uma menor agressão à musculatura. Ela é uma cirurgia que você vai ter menor risco de infecção. Então são as grandes vantagens da cirurgia minimamente invasiva na coluna. Como que a fisioterapia se integra à ortopedia aqui no HSI? Olha, a fisioterapia, ela é muito importante, fundamental em qualquer especialidade ortopédica. A gente se sente muito confortável aqui no HSI. Quando você abre o livro de ortopedia, tá lá escrito, movimento é vida. O paciente às vezes perde um pouco a propriocepção por causa da anestesia. E os fisioterapeutas, eles têm essa capacidade de reabilitar o paciente. Doutor, o que há de mais moderno hoje no HSI, quando a gente fala de cirurgia de prótese? A cirurgia de prótese, as artroplastias, tanto do joelho, quadril ou de qualquer uma das nossas articulações, hoje o que está mais atual são as cirurgias robóticas ou navegadas, que nos traz uma grande reprodutibilidade dos resultados, melhor posicionamento dos implantes e dá mais uma uniformidade nos resultados. E o que é um diferencial para tratar a ortopedia pediátrica?
Olha, para tratar a ortopedia pediátrica, a estrutura da instituição tem que ser diferenciada, porque normalmente as pessoas pensam que uma criança é uma pessoa pequena e tentam impor padrões do adulto nas crianças. Mas as crianças, elas são pessoas em desenvolvimento. E isso faz com que muitas coisas, muitas alterações que no adulto seria deformidade, na criança elas estão evoluindo para a normalidade. Coisas como pé plano, coisas como joelho valgo, joelho varo, isso tudo pode ser na criança normal, porque faz parte do desenvolvimento da criança. Fora isso, a gente tem também a infraestrutura que é necessário para tratar uma criança. Primeiro, protocolos bem aplicados por ortopedistas pediátricos capacitados, isso a gente tem aqui no nosso hospital, e também uma infraestrutura que está paralela, multiprofissional, porque quando uma criança interna, ela muitas vezes precisa de endocrinologista, precisa de neurologista pediátrico, precisa de nefrologista pediátrico, precisa dos pediatras, e nós temos uma estrutura grande aqui de pediatria, com todos os especialistas pediátricos, cirurgiões pediátricos, porque não é um médico só que trata da criança, é um grupo inteiro que muitas vezes tem que tratar da criança. Também precisa ter uma infraestrutura na instituição voltada para a pediatria, como enfermarias específicas da pediatria, onde a mãe possa ser acolhida, a criança também. Aqui nós temos 3 enfermarias para pediatria e também nós temos que ter um centro cirúrgico e uma UTI específica para pediatria, porque os cuidados na UTI pediátrica, eles são bastante diferentes dos cuidados que são dados aos adultos. E o Hospital Santa Isabel tem a infraestrutura de cuidados intensivos pediátricos. O esporte ele é preventivo a lesões ortopédicas. As pessoas costumam dizer que o esporte leva a lesões. Como a gente pode desmistificar isso? Eu vou refazer esse caminho para a gente chegar nesse ponto que você está falando. A atividade física de fortalecimento e, por conseguinte, o esporte levam de forma equilibrada, orientada e bem executada a uma prevenção de lesões. Os esportes, a depender do tipo e da intensidade e da falta de orientação com que você execute, podem também ser vilões nessa história de causar lesão. A atividade física é essencial na vida de todo mundo, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Agora, fazer de forma adequada é sempre o melhor caminho. Se o meu corpo estrala muito, isso denuncia o que de preocupação ou de atenção em relação à minha articulação? Toda articulação pode apresentar algum ruído. Sem pânico. Sem pânico. Subir a escada, papapá, estralou uma banda tocando. O que é que a gente vai observar? Qual é a causa desses estalos, dessa crepitação? É um desvio de eixo, um não alinhamento dessa sua articulação, que ela não se movimenta normal? Tem que ser avaliado. Procurar um especialista para lhe dar as melhores orientações. E aquele teste que o senhor fez comigo, ele fez um teste comigo, gente, nos bastidores. Você poderia fazer de novo aqui na frente à câmera para poder mostrar? Você tem sim, Matheus, uma hiperfrouxidão ligamentar. Gente, eu me chamo não de frouxo, é só, tá? ele tem as articulações hipermóveis. E isso eu vim fazer um provavelmente programa, há uma eu ganhei um alteração. diagnóstico. Mostra para o pessoal aqui minha frouxidão. Olha, sem dor nenhuma. Nenhuma, gente. Tranquilo. Vai trabalhar no Circo de Solé. Não, total. Criança pode ter osteoporose? Sim, em casos raríssimos existe osteoporose juvenil, que acomete as crianças. Mas o mais comum na criança são as doenças osteometabólicas, que são doenças que levam fragilidade óssea e a possibilidade de fraturas por traumas mínimos. E a osteoporose em criança, apesar de ser rara, tem também um tratamento diferenciado da osteoporose do adulto. É mais fácil uma criança quebrar ou fraturar um osso do que um adulto? O osso da criança é um osso plástico, né? Ele deforma mais facilmente. Além disso, dele quebrar com maior facilidade, com a carga menor, a criança ainda tem essa zona de crescimento, que a gente chama de fise. E essa zona de crescimento é uma cartilagem que é mais frágil do que o osso normal. Então é muito comum as crianças terem lesões chamadas lesões fisárias, nessa cartilagem de crescimento. Então por isso sim, a criança fratura com mais frequência que o adulto, com traumas de menor impacto do que o adulto, de menor energia que o adulto. E durante todos esses anos, qual o marcador mais forte de evolução você observa? A Santa Casa, ela tem mais de 470 anos. E em todos esses períodos,
ela tem sido uma instituição de ponta a oferecer saúde na Bahia. Então essa é uma vocação da Santa Casa. Esse é um novo hospital todo dia novo na tecnologia, todo dia novo na equipe médica, todo dia novo na assistência. Esse é de longe o hospital mais adequado para se atender a ortopedia. Primeiro que nós temos todas as especialidades da ortopedia. Segundo que nossos ortopedistas são médicos especializados, alguns no Brasil, outros no exterior, e a maioria com uma formação de excelência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então você vai encontrar qualidade da equipe médica, você vai encontrar qualificação do hospital e você vai encontrar tecnologia. E o que é que o paciente pode esperar do futuro da ortopedia aqui no HSI? O HSI ele é um hospital vanguardista nas novas tecnologias da medicina e a ortopedia também se inclui nela. Então, o que nós podemos esperar da ortopedia aqui do HSI, nós estaremos sempre à frente de tudo que é de novo na medicina moderna, seja na parte regenerativa e também da cirurgia robótica. Nós estamos sempre atentos a essas atualizações para sempre trazer aos nossos pacientes os tratamentos mais modernos disponíveis no mercado.